Fala galera da Quality SP Music, aqui é o Matheus e estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro de entrevistas, né? Dessa vez receberam mais uma prata da casa aqui, o Gabrielzão. Tamo junto, Seja bem-vindo, velho. Obrigado. Ô Gabrielzão, vamos começar essa conversa. Eu queria te perguntar, cara, de praxe, né? Como que surgiu o seu interesse pela música, cara? Se é algo que já veio com você desde a infância? Se teve algum momento na sua vida, assim, que te deu um estalo e você falou, não, cara, eu quero ser músico, eu quero viver de música. Conta aí um pouquinho. Então, tudo bom, gente? Eu sou o Gabriel Lucas Gama, tenho 21 anos e minha carreira com a música foi muito cedo. Desde pequeno eu sou da igreja e tudo mais. E eu sempre tive essa curiosidade, sempre esse apreço pela música mesmo. Então, eu via bastante meu pai tocando, ouvia bastante música dentro da minha casa, tanto que os meus pais, minha mãe, ela me apresentou muito do que eu sei o que é hoje. Meu pai apresentou, minha mãe é paulista, meu pai é mineiro, então teve muito essa ligação de, dois estilos e dois mundos diferentes dentro de casa, mais um ambiente de igreja também, Legal. musical. Aí com o tempo, com 12 anos, eu peguei e vi que, na minha vida, assim, o que eu fazia de melhor era a música. Uhum. Então foi o ponto, o start, onde a gente começa a pensar, o que eu vou fazer? Ah, vou jogar bola, jogar basquete, sei lá, ser engenheiro. Foi onde que eu vi que, não, eu quero seguir a música mesmo. Uhum. Aí foi o ponto onde que eu peguei e falei assim, mãe e pai, né, conversei com vocês, falei assim, eu não vejo a minha vida de outra maneira sem ser com a música. Legal. Então, foi uma parada onde que eu acredito bastante que meio que foi a música que me escolheu pra isso, sabe? Uhum. Igual jogador de futebol, tem jogador que a gente olha e fala assim, não, aquele jogador é pra O aquilo. cara nasceu pra jogar, né? Exato. Comigo eu senti essa parada, eu nunca consegui me ver em outra profissão a não ser a música. Uhum. Então, Pô, que legal. Então já desde cedo, já desde Sim. moleque já veio isso. Tanto que eu comecei na bateria e minha mãe, eu não tinha bateria em casa, então o que eu fazia? Eu pegava as panelas e sempre tocava. E Então a bateria foi seu primeiro instrumento de todos? Foi o primeiro. Tá. Então, o que eu fazia? Eu colocava as panelas no chão e usava a panela... panela não, né? A baqueta eu fazia como colher de pau e tudo mais. Sim. E tinha uns radinhos, aí eu colocava lá a música e treinava, tocava. Aí com o tempo eu fui aprimorando e foi indo. Mas Pô, com que 12 legal, anos que eu peguei e decidi mesmo. Falei assim, música é o que eu quero. E é até surpreendente, né? Porque todo mundo fala, música, né? Que estilos que você curte tocar, que você curte ouvir no seu dia a dia? A gente sabe que você gosta muito desse lance meio de soul, jazz, Sim. né? Essa parada meio clássica com moderno, né? Tal. O que você curte, assim, no seu dia a dia e o que você mais gosta de tocar? Então, algo, pra mim é algo muito complicado falar, eu gosto só disso. Uhum. Porque como que em vários períodos do meu crescimento eu fui ouvindo coisas diferentes, tanto que quando eu estudava trompa, eu ia muito pra música clássica. Sim. Então, minha parada, meu apreço era música clássica. Quando eu comecei a estudar ainda mais bateria, já fui abrindo o leque. Violão, então, cada instrumento que eu fui aprendendo foi me dando uma gaveta nova pra colocar coisas no HD, sabe? Sim. Hoje em dia eu vejo que o que eu consumo mais é R&B e o gospel americano. Legal. O jazz eu consumo bastante, mas já foi um período da minha vida onde eu consumia bastante jazz. Aí agora eu tô mais nesses dois estilos e música brasileira. Como eu falei, em casa eu tive essas dois mundos, né? Dois locais diferentes, minha mãe de São Paulo, meu pai de Minas, então me ajudou muito também nas minhas características brasileiras, de música brasileira e tudo mais. Mas hoje em dia eu vejo que o gospel americano, que é uma parada que eu tô fascinado e tô aprendendo muito a linguagem, porque cada estilo a gente pega uma linguagem nova, né? Sim, exato. Então, hoje em dia o R&B e o gospel é o que eu tô pegando mais pra ouvir. Quais artistas assim que você fala que, esses caras me influenciaram, assim, que eu via esses caras tocando e queria fazer igual, via o cara fazendo uma frase, alguma coisa ali, fiquei louco, assim. Tem alguns caras que mexeram com você, velho? Tem muitos, mano. Eu lembro quando eu era pequeno,
Um dos caras que eu acho que mais me moldou musicalmente foi o Djavan. Djavan, cara. Porque meu pai, trombonista, ele tinha um álbum que era do finado Raul de Souza. Tá. Que ele tocava trombone, eu acho que era o CD O Palco. E nesse CD tinha uma música do Djavan, Legal. que era A Fato Consumado. Tá. E eu escutava ela muito, em loop. Eu era pequeno lá, tocava junto. E a partir disso eu comecei a ouvir mais Djavan. Então, tipo, as mudanças que ele teve, o jeito que ele tocava, o jeito que melódico, tipo, que tinha das músicas dele, harmônico e tudo mais. Então eu cresci bastante escutando essa criatividade que ele tinha. Então eu vejo que ele é um dos músicos que eu mais olho. Eu falo, mano, tipo, isso daqui é um padrão de Djavan, né? tipo, de qualidade. Bate o olho, você já fala, meu, isso é estilo Djavan, né, meu? Tipo, não que é complicado pensar, mas só que é uma parada meio surreal, porque o cara me influenciou ao ponto de, tipo, você saber realmente, tipo, mano, a levada do violão é fulano de tal que tá fazendo. Sim. Então, tipo, eu acho que na música, como em geral, é ele. Legal. Porém, tipo, em cada instrumento eu tenho uma referência. No teclado, que é um instrumento que eu tô me aprofundando ainda mais agora, é o Mike Bereal. Tá. É um tecladista americano que, mano, as paradas que ele faz, de montagem de acorde, do jeito de tocar, impostar o seu corpo pra tocar, mano, tipo, timbre, é uma parada louca. Teve a Nan agora, esses dias atrás, e ele tava tocando uma música lá dele, e tipo, o timbre que ele tava usando era um timbre que você fala, mano, tipo, esse piano tá desafinado. E o cara tocando embaçado, e você fala, mano, que loucura, tá ligado? Que ele tá fazendo. Então são essas pessoas que eu acabo ouvindo e tentando colocar dentro do meu som. Legal. Tipo, igual batera. Tem 2 bateras brasileiros que pra mim são os melhores, assim, são minhas referências mesmo, que é o Dedê Silva e o Felipe Alves. Legal. Que toca com o Djavan. Olha aí. Felipe Alves toca com o Djavan. E, tipo, o que mais me pega, assim, neles visualmente tocando é o jeito que um é muito street e o outro é muito clássico. Tá. Então você vê, tipo, a leveza de um tocando e o groove ali andando e tudo mais. Sim. E o cara, tipo, pode tocar rock, pop, funk, gospel, tipo, os caras têm a linguagem. Então, são esse pessoal assim que eu vejo e top, tem como referência. E como que surgiu o lance de ser professor na sua vida, cara? Você, além de multi-instrumentista, produtor, você também dá aula, né? Sim. E como que surgiu, assim, é algo que você também sempre teve vontade ou foi algo que acabou aparecendo a oportunidade, você abraçou e acabou gostando? Conta um pouquinho, meu. Então, dar aula pra mim foi uma parada meio nova. Porém, eu sempre já gostei de, tipo, como que música na escola, eu era bom em algumas matérias e tal, mas aqui música era o que eu me dedicava mais. Então, desde os 4 anos, eu entrei na aula de bateria, depois eu fiz guri, depois eu fiz a MESP, depois eu terminei a faculdade e assim, tô indo. Então eu sempre gostei da parte didática da música e do conhecer mesmo, tipo, sobre a história, como que forma tal coisa, esse tipo de acorde, por que no tempo histórico teve isso. Então eu sempre gostei disso, de ter esse conhecimento não só de tocar, mas sim da história. Legal. Então, tipo, passou que eu sou uma pessoa muito assim, que tipo, eu aprendo uma parada, então eu vou querer te explicar de alguma forma. Legal. O pessoal lá em casa fica meio maluco que tudo que eu vejo eu falo, mano, tipo, pai, não, isso daqui faz desse jeito, isso aqui, outro. Isso aqui veio daqui e tal. Legal. E tipo, eu comecei a ver que a minha didática, de uma forma, tipo, quando eu ia ensaiar em algum lugar, eu dava alguma dica, funcionava. E eu via que algumas pessoas, tipo, sempre me procuraram pra dar aula. Então eu falei, vamos ver como que é. Aí eu comecei a dar aula. Aí eu dei aula comecei dando aula na igreja, aí depois eu fui pra uma escola e assim eu fui indo. E eu vi que isso daí, tipo, moldou muito o meu jeito
porque eu era um cara muito tímido. Sim, então sim. muito retraídão. Uhum. Então, tipo, às vezes até pra comprar alguma parada eu tinha que formar uma frase na mente. Antes de perguntar. Exatamente. Então eu cheguei ao ponto que, tipo, quando eu estava em aula, todo o meu conhecimento que eu tinha que passar de alguma forma. Então foi aonde que eu consegui também ter essa desenvoltura e me ajudou bastante. Aí foi onde que eu falei, vamos começar a dar aula, vamos me aprofundar mais, né, em questão didática, para continuar nesse caminho. E você, tipo, participou, assim, cara, acho que não é uma opinião só minha, acho que isso é um consenso geral que a maior formadora de músicos no Brasil e talvez no mundo é a igreja, né, cara? Sim. Porque, grande parte aí que a gente tem dos músicos profissionais, tudo, passaram de alguma forma pela igreja, né? E você sempre teve sua trajetória musical relacionada à igreja, né? Até o ponto de chegar a ser maestro, né, da orquestra, da igreja, né? Então conta um pouquinho pra gente a sua trajetória até chegar, né, a ser maestro, como que apareceu essa oportunidade, toda a sua história que você tem com a igreja, né? Sim. Mano, eu costumo falar que a igreja é tipo meio que o berço da música, não só a igreja, mas só que é o berço da música mundial, porque lá a gente consegue estudar e aplicar. Sim. Então, tipo, muitas das vezes se você não tá na igreja ou coisa do tipo, você demora mais pra ter uma banda, tipo, ou pra começar a aplicar aquilo que você está estudando. Na igreja, tipo, você estudou na quarta-feira, no final de semana você já tem uma oportunidade de aplicar aquilo. Sim. Então você consegue ter, tipo, consegue se moldar melhor em algumas situações, tipo, profissional, se você for seguir a carreira e tudo mais. E desde pequeno, eu acho que minha primeira apresentação foi junto com meu pai. Quando eu tinha 5 anos, eu já tava tocando bateria. Caramba, que legal. E ele toca trombone, né, como eu falei. Aí ele pegou e falou, vamos tocar comigo. E era uma Santa Ceia. Aí ele pegou, tocou trombone e eu toquei com ele. Foi a música Rude Cruz. Aí toquei lá, tal, tremendo igual vara verde. Eu era pequeno, a bateria bem maior que eu. Aí eu continuei, né. Aí eu fui indo, seguindo, comecei a tocar, fui para outras igrejas, comecei a tocar e começou a ficar mais nítido, né, pra mim, que era isso que eu queria seguir. E também foi me moldando em questão de educação musical, como que eu poderia aplicar as coisas, tipo, Legal. já teve... É bom disso da igreja que já teve pessoas que falaram assim, Gabriel, tá chato isso daí que você tá fazendo, cara, tipo, sim, muda. Dá um toque sincero mesmo. Então, tipo, eu fui me moldando. Aí eu entrei na orquestra, meu primeiro maestro, o Marcel. Eu entrei lá, tudo mais, na orquestra, e eu não sabia tocar nem instrumento de sopro, e não sabia ler partitura direito. Tá. Então, eu entrei na orquestra. Aí eu vi meus amigos lá, o Caleb, o Cauã tocando trompete, e a gente, tipo, era tudo molequinho. Tipo, 8, 9 anos de idade, os caras já estavam tocando pra caramba. Aí eu senti vontade de ir pra trompa. Tá. Aí nessa que eu fui pra trompa, eu comecei a ler mais partitura, pegar tudo certinho. E sempre na minha vida teve essa questão de música clássica e a parte, né, de música popular, tipo, de banda e tudo mais. Então com o tempo foi indo. Até que o meu último maestro, Ivan Chagas, ele pegou e por uns motivos saiu da igreja. E ficou lá a orquestra. Aí, em determinado momento, pediram pra mim escrever um arranjo. Eu fui lá, escrevi o arranjo. Aí eu vi que eu levava jeito pra coisa, sabe? E comecei a gostar dessa questão de, tipo, escrever, de fazer e tudo mais. Então foi aflorando no meu coração a questão de ser maestro e tudo mais, e coisas do tipo. Então eu peguei e falei, vou assumir e vamos, né? E o pessoal também pediu pra mim assumir, aí eu comecei a escrever. Escrevia, passava a noite escrevendo. E foi o período o período não, né? Eu creio que vai ter muito mais questão de criatividade, mas onde que abriu muito na minha mente a questão de teórico, prático e execução. Entendi. Então, tipo, tudo que eu aprendi teórico, eu colocava em prática, mas outras pessoas executavam aquilo. Entendi.
Então, tipo, questão de harmonia, melodia, e tudo isso foi, tipo, começou a fazer sentido ainda mais na minha vida como músico. Que legal, cara. Então, foi aí que eu comecei como minha carreira como maestro. E hoje escrevo partitura, faço coisa, dou aula também, tudo mais de arranjo, composição. Que legal, meu. Tipo, tanto de orquestração quanto de instrumentos individuais, né? Entendi. Porque aqui no Brasil também eu acho que são poucas pessoas que sabem, mas também no mercado de partitura avulsa, tipo, de pessoas que querem partitura avulsa também são muito grandes. Caramba, então, que legal, comecei a também ir para essa área. Comenta um pouquinho a sua trajetória aí na igreja. A gente sabe que hoje você chegou ao ponto até de ser maestro, né, na orquestra da igreja, tudo. Então, comenta pra gente um pouquinho da sua história e dá uma resumida pra gente entender. Então, na minha vida também, né, sempre estive na igreja. E a música começou desde cedo, mesmo pra mim. Eu sempre tive esse contato na igreja. Por isso que as pessoas falam que a igreja é o maior celeiro de músicos. Porque a gente acaba aprendendo algumas coisas que, tipo, muitas das vezes a gente não aprende fora, dentro da igreja. Por exemplo, o jeito de se portar, como talvez ter o contato com o instrumento. Que às vezes a gente que é baterista não tem condições de ter a bateria em casa. Sim. Mas se a gente tem, tipo, uma igreja, ou está dentro da igreja, a gente consegue ter o instrumento com mais acessibilidade. Legal. Então começou desse formato, né? Na minha vida. A parte musical dentro da igreja. E com isso eu fui sempre me desenvolvendo, aí fazendo as aulas. E primeiro eu fiz aula aos 4 anos de bateria, Tá. que aí foi onde que eu me interessei mais. E curioso, eu só fiz aula de bateria porque minha mãe, tipo, me levou lá no pediatra e tudo mais, no médico, e falou, meu, não tô mais aguentando esse moleque dentro de casa. Ele não para quieto de jeito nenhum. Porque eu sempre fui muito agitado, muito... Como que é o nome? Imperativo. Isso, imperativo. Então sempre fui muito imperativo. E a médica falou, faz alguma coisa que ele gosta. E desde pequeno meu pai tinha os violões e eu ficava brincando e tal. Minha mãe me colocou pra fazer. Minha mãe e meu pai me colocaram pra fazer bateria. Aí a partir disso eu estudava lá na aula, né? Voltava pra casa, tinha uma bateriazinha pequena, estudava mais o dia inteiro. E assim foi indo por um bom tempo. Aí depois disso eu entrei no Guri, mas eu entrei no Guri como trompista. Tá. Por quê? Porque nesse meio período eu entrei numa orquestra, na Orquestra Musitar, com o maestro Marcel, que me ajudou muito, me ensinou a ler partitura. Eu tive esse convívio com a música ainda mais, mas só que a música clássica, né? Porque eu saí do âmbito de só música congregacional de igreja para música clássica, jazz e outras coisas. Então foi onde que eu tive esse acesso particular para música instrumental. Depois disso eu continuei, entendeu? Mais com o Jobim e fui aflorando isso. Até que chegou um momento onde eu conheci a música americana, fui me aprofundando mais e estudando cada vez mais. E chegou um período onde que eu estava numa igreja onde tinha músicas, eu fazia parte da orquestra, porém o maestro, que é muito amigo meu, saiu. E ficou um bom tempo sem ter a orquestra, até que chegaram pra mim e falaram, que tal voltar, né? E pediram pra mim escrever um arranjo. Perguntaram se eu sabia escrever, eu falei, eu sei. E eu escrevi o arranjo lá, tanto que é até engraçado, porque às vezes lá dentro da igreja tem muita essa mística de música do mundo, música da igreja. E nessa apresentação a gente tocou uma música do Earth, Wind & Fire. Legal. Quem Love, alguma coisa assim. Olha aquela. Sei. Tudo. A gente tocou essa música e, meu, foi uma parada muito surreal. E eu falei, eu tenho potencial pra isso. Foi onde que abriu um leque que meio que vinculou tudo que eu já tinha vivido com a música, tanto a parte de banda, quanto a parte de instrumento de sopro, instrumento de corda, vinculou. E foi até aí onde que eu entendi a importância de eu ter aprendido a tocar instrumentos de sopro e instrumentos de corda. Porque me deu uma noção melhor pra escrita. Então, por exemplo, por mais que os músicos, tinha trompetista, o pessoal que reclamava comigo, mas eu sempre gostei de trompete em regiões agudas e tudo mais. Então, eu sabia como escrever
como colocar aquilo na partitura, saxofone, as linhas e tudo mais. Então com isso eu fui aprimorando e consegui chegar mais ou menos no resultado de escrita que eu queria. Então hoje em dia eu consigo fazer escritas e consigo fazer a regência de coisas complexas e coisas que vai criando na mente. Que o mais difícil de escrever e tipo, estar na frente como maestro é você entender cada instrumento, que cada instrumento faz. E tipo, é engraçado porque eu já tive esse contato, tipo, sem imaginar que eu seria maestro, mas já tive esse contato. E quando me colocaram nessa posição, eu acabei entendendo o porquê que eu tive que aprender instrumentos de sopro lá. Sim. Então hoje em dia eu falo, meu instrumento principal é bateria. Porém, tem instrumentos que eu consigo ainda, tipo, soltar mais, sabe? Consigo pensar, escrever e entender o jeito que aquele instrumento tem que executar e tudo mais. Então, me ajudou bastante nesse sentido ser maestro e foi assim que eu comecei nessa parte de orquestração, né? Pô, que legal, meu, cara. Essa experiência realmente é sensacional, meu. E você é novão ainda, por 21 anos, você ainda é um moleque, né? Mas já tem um tempo de carreira, né? Você já tem projetos, trabalhos aí, tudo, né? Pra encerrar, eu queria saber qual que é o seu grande sonho, assim, na música. O que você pensa que, tipo, o Gabriel, de molequinho lá, até hoje em dia, ficou com aquele sonho lá dentro e que um dia você pretende realizar? Qual que é, assim, o seu sonho que você fala, pô, eu quero isso aqui, o meu objetivo é esse? Mano, tem algumas coisas que eu tenho como objetivo nesse longo, curto período, né, de carreira. Eu entendi muitas coisas também com a música e entendi onde eu quero chegar. As minhas referências, como o Djavan, o Mike e outros músicos, né? Eu consigo ver que cada uma dessas pessoas tem uma essência. E não é copiável. Eu consigo estudar, mas eu não consigo copiar. Tipo, ou melhor, eu consigo copiar, mas não consigo fazer tão igual aquela pessoa, porque aquilo que o cara apresentou ali, né? A intenção dele, o sentimento dele, né? Porque é algo único, tipo, é uma parada única. E uma das paradas que eu vejo que hoje em dia a gente tá deixando se perder muito na música é essa parada de ser único. Total. Tipo, e a gente vê muito cópia. Exatamente. Tipo, por exemplo, a fórmula pronta já, né? Exato. Então a gente vê que a indústria meio que tirou a questão artística, virou muito mercado e a arte, tipo, foi deixou, né? Entendeu? De estar lá. Então, uma das paradas que eu tenho como meu sonho é chegar ao ponto de ter uma característica tão forte que, tipo, eu não preciso mostrar meu rosto, falar assim, pra pô, saber que é você ali, né? É igual, tipo, o Portinari. A gente não precisa, tipo, falar, mano, é o Portinari pra saber que tá tocando. Exato. Ah, fulano, não. Só pelo jeito da pessoa estar com o instrumento na mão e a batida da pessoa no instrumento já mostra quem ela é. Então, tipo, meu sonho, além de deixar um legado, tipo, deixar algo que não se perca, sabe, ao longo do tempo, como o Michael Jackson. É até loucura falar do Michael, eu briso às vezes porque eu começo a falar... Mas, a ideia é essa mesmo, cara, você tem que pensar grande, né? E tipo, eu briso muito no Michael porque ele foi, tipo, depois de Jesus, depois de algumas pessoas, ele foi o único que conseguiu, tipo, fazer com que o mundo inteiro escute ele, tipo, tem meio que um antes de Michael e um pós-Michael. Então, tipo, é uma parada que a gente olha e fala, mano, tipo, o cara é surreal. Tipo, não tem o que falar do cara. E muitas das vezes é a parada de fazer aquilo com excelência. De você amar tanto aquilo que aquilo não fazer mais, tipo, sentido sem você ter aquilo. E aquilo faz tanta parte de você que quando você está tocando ou cantando, já significa muito mais do que qualquer coisa. Então, meu maior desejo, além de fazer um monte de coisa, é com que minha música toque as pessoas, assim como a música desses caras me tocaram e me influenciaram. Entendeu? Legal. Tipo,
Eu quero chegar ao ponto onde que não seja simplesmente mercado, mas que você, tipo, igual, por exemplo, escuta uma música minha e fala, mano, pô, tipo, essa parada me salvou de alguma coisa, tá ligado? Sim, tipo, demais. Tava mal e eu escutei essa música e, tipo, me deu um sentido. Abriu, tipo, deu uma luz, entendeu? Porque eu acho que quando a gente pensa na arte como mudança de vida, mano, a parada é diferente. Então, tipo, esse um dos meus desejos, assim, sensacional, que eu cara. quero muito na minha vida. Muito legal, pô, muito legal mesmo. Parabéns, cara, por tudo aí, pela carreira, pelo sonho. Foi uma honra trocar essa ideia com você, velho. Você é um cara sensacional. E galera, foi isso. Esse é o Gabrielzão aí, que vocês estão acostumados já a ver nos vídeos aqui com a gente. Se vocês curtiram, deixe o seu like aí, se inscreve aí no nosso canal. Comenta aí quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra trocar uma ideia, pra bater um papo que a gente vai atrás. Eu, o Gabriel, o Marcião aí que tá sempre junto. Vamos trazer, vamos conversar. Fechou? E ó, você que sonha em se profissionalizar com a música, uma dica que eu dou pra você é sempre buscar, estudar e sempre acreditar naquilo que você foi feito, aquilo que você sonha em fazer. Porque eu mesmo tive sonhos e coisas que, tipo, talvez pessoas que eu falei, eu nunca vou conhecer essa pessoa. E do nada, tipo, pessoa do meu lado. Então, sonhe, não pare de sonhar, mano, porque o sonho é a única coisa que nos mantém de pé, tá bom? E é isso, gente, nos siga nas nossas redes sociais. E hoje, ó, sou muito feliz e honrado por estar aqui com o Matheus, juntamente com a Quality SP Music, viu? Siga a gente, falou, gente! Valeu, tamo junto. Tamo junto.